Como eu sei que o meu público é bem jovem, eu decidi fazer um vídeo complementar a vídeos anteriores falando sobre ser técnico de informática e agora, no ano de 2025, se ainda compensa, o que de fato é ser um técnico de informática, quais são as certificações ou então quais são os estudos que você precisa. Eu espero que vocês gostem do vídeo e, por favor, participem nos comentários e se você já trabalha na área, complemente com as suas opiniões para ajudar pessoas que querem iniciar. Sobre ser técnico de informática, eu particularmente fui por pouco tempo. Eu não fui uma pessoa que trabalhou por muitos anos fazendo montagem, manutenção, formatação ou coisas do tipo. Mas eu sei que eu comecei como a maioria das pessoas começa, fazendo isso por conta, fazendo isso no bairro, fazendo isso com um familiar. A pessoa tem um computador, quer que você conserte, ela sabe que você tem um pouco de conhecimento, aí você vai lá, faz uma formatação, troca uma pecinha aqui, o negócio ali, ganha 50, 30, 40, 100 reais. Foi assim que eu comecei quando eu era adolescente. E depois, futuramente, quando eu comecei o meu curso técnico de informática, eu comecei a trabalhar na área fazendo estágio. E o que eu vejo nos dias de hoje, depois de tantos anos, é o seguinte. Hoje, as pessoas me perguntam qual seria o melhor curso, a melhor formação que eu posso ter. Pessoal, hoje a melhor formação que um técnico de informática pode ter é a própria internet. E não tem mais aquela cultura dos cursos que as pessoas iam na escola, lembra? Estamos aqui com um curso, com uma bolsa de estudos para que você entre para a nossa escola de informática, para que você se torne um profissional da montagem e manutenção de micros. Era assim que falava nos panfletos, né? Montagem e manutenção de micros. E isso não existe mais porque as pessoas aprenderam a fazer por conta própria o seu estudo também. Ou pelo menos elas acham que aprenderam. O YouTube, ele surge há 20 anos atrás praticamente, e com o passar dos anos, as pessoas entenderam que elas podiam compartilhar conhecimentos e soluções dentro da internet. Ou seja, como consertar, como formatar, como trocar a peça, o que significa esse erro, como instalar uma peça tal, essa peça lançou, qual é a diferença de potência com essa, tudo isso você encontra no Google. Então hoje, eu não posso falar para vocês que caso você deseje começar agora na informática, é só você fazer um curso técnico. Eu honestamente acredito que se o seu foco é nichado na informática em si, pautado em montagem e manutenção, não tem muito o que estudar além da própria internet. E você encontra canais no YouTube que ensinam, você encontra o ChatGPT, você encontra de tudo. Livros de informática, cara, tem de tudo. Esse ponto é importante para que vocês entendam que se você é uma pessoa que não tem conhecimento, cara, nenhum em informática, você praticamente consegue o conhecimento, hoje em dia conhecimento, tá? Não certificações e diplomas, praticamente de graça. E eu tô falando isso para vocês para que vocês entendam que hoje a grande barreira de trabalhar com informática é a concorrência. Porque se eu posso estudar algo e exercer uma profissão praticamente de graça, meio que todo mundo pode. E se todo mundo pode, a mão de obra faz com que o preço seja menor. Afinal de contas, se tem 60 mil pessoas fazendo o que você faz, fica mais complicado de ganhar dinheiro. E é uma coisa que eu sempre falei nos vídeos, que nos anos 90 um técnico de informática ganhava muito dinheiro, porque era algo muito difícil, era uma formação complicada. Antigamente, técnico de informática tinha praticamente a obrigação de saber eletrônica, estudar eletrônica, porque como o computador era muito caro, você precisava consertar, não era só tirar uma peça e botar outra. Era uma profissão para poucos e que, de fato, você quase conseguia ficar ali com o pezinho na riqueza trabalhando com isso. E já que estamos falando sobre profissões na tecnologia, vale a pena falar para vocês sobre um evento que vai acontecer em breve que pode mudar a sua vida. Estou falando da jornada Full Stack da #Treinamentos. Serão 4 dias com 4 aulas de desenvolvimento de um projeto do início ao fim que será literalmente uma réplica perfeita do Spotify. E tudo isso feito com as tecnologias mais avançadas e mais conhecidas por vocês, JavaScript, HTML, CSS, Node, Vite e banco de dados. E não são aulas para você que tem algum conhecimento prévio em programação, é tudo passo a passo, linha por linha de código para você aprender, mesmo que você nunca tenha programado na sua vida, e por isso que é tão interessante essa jornada. O que é muito bom para você que não trabalha na área e para você que já trabalha e quer se destacar na sua carreira, por exemplo. Você já está numa empresa e de repente aprende skills de programação. Você pode até conseguir uma melhora aí nesse teu cargo, não é não? Pois é. Não perca tempo, o evento vai do dia 5 ao dia 8 de maio e todo mundo pode participar. Você só precisa garantir a sua vaga no site fazendo seu cadastro. Você pode se cadastrar pelo link aqui abaixo
e também por esse QR Code aqui na tela. Um evento que vai agregar bastante os seus conhecimentos de tecnologia e pode mudar sua vida com toda certeza. Um abraço para a galera da Hashtag Treinamentos, tenho certeza de que será um evento muito legal. Mas voltando aqui ao assunto do vídeo, existem formas de você trabalhar em um mercado saturado, sendo diferente e ganhando mais dinheiro que a maioria, tendo habilidades que as pessoas não estão mais explorando. Vou dar um exemplo, eu falei agora sobre a Hashtag Treinamentos, sobre a jornada de programação. E muitas pessoas erroneamente acreditam que as IAs vão tomar o emprego de todos os programadores, de todos os caras que fazem sites, de todo mundo que trabalha com linhas de código, porque a IA faz tudo sozinha. IA nenhuma faz tudo sozinha. E mesmo que você crie uma IA, que você aperta um botão e ela cria um site para você, ou ela faz um programinha para você, isso não é válido a ponto de tirar o emprego de todos os programadores, porque a IA também é programável e ela depende da mão de obra humana. E isso sempre será assim, porque a IA não é de fato uma IA, entende? É um termo que o pessoal até discute, né? Que ela não é uma inteligência artificial, porque no fim das contas ela se alimenta do ser humano. E quando uma IA se alimenta de outra IA, as coisas acabam dando muito errado, como a gente já viu casos recentes na internet. As IAs, pessoal, elas são um meio, ela não é o começo e nem o fim, ela é o meio. O máximo que uma IA pode fazer é tirar o emprego de uma pessoa preguiçosa ou tirar o emprego de uma pessoa que não tem nenhum diferencial. E como ela é o meio, eu posso criar aqui um exemplo simples para vocês. Imagina que você trabalha numa empresa de suporte, você conserta o computador, você arruma o projetor, você gerencia servidor. Agora, se você tivesse um conhecimento em programação, nessa empresa, trabalhando como suporte, não significa que você também pode ter um cargo a mais dentro dessa empresa, que você pode conversar com o seu superior e falar, ó, isso aí eu sei fazer, hein? Ó, gerenciamento de servidor, eu sei consertar isso aqui, eu sei fazer um código que resolve isso aqui, eu sei sobre IAs, eu sei como eu posso implementar IA no sistema da empresa, para que fique mais funcional e vocês economizem dinheiro. Eu tô falando isso para que vocês entendam que todo tipo de diferencial que você tiver, mesmo sendo um cara do suporte, pode fazer toda a diferença. E como eu citei que lá atrás era obrigatório você ser um técnico de eletrônica, também é outro diferencial que as pessoas não estão explorando mais. Hoje, você leva o computador numa assistência de bairro e fala o seguinte, queimou a peça aqui, não tá ligando, não funciona. O cara, se for um capacitor, ele até troca. Agora, fazer uma troca de chip, fazer uma substituição de algum componente mais específico, trocar VRMs ou então fazer algum tipo de emenda num PCB, qualquer coisa do tipo, esse técnico provavelmente não sabe. E o técnico que sabe não vai te cobrar R$100 para consertar a sua placa de 5 mil. Ele vai te cobrar muito caro. E você vai pagar, porque é mais barato pagar R$1.000 para consertar uma peça de 5 mil do que comprar outra de 5 mil, não é mesmo? Esse tipo de coisa é importante, então sempre que você tiver a oportunidade de aumentar o seu conhecimento em áreas que são ramificadas com a sua, faça isso. Até porque, no fim das contas, se você estudar sobre programação, sobre eletrônica e não utilizar o seu conhecimento e a sua capacidade intelectual expandiram, isso é sempre benéfico até o fim da sua vida. Tudo bem, Felipe, eu entendo, mas eu não tenho a menor paciência com programação, não tenho paciência com redes de computadores, não tenho paciência com eletrônica, não quero aprender sobre nada disso. Eu quero ser um cara igual esses que eu vejo na internet, que montam computadores caros, que montam isso, que fazem aquilo, e eu quero ser um técnico. Eu quero ser um técnico porque eu gosto de trabalhar mexendo em computadores num balcão, numa bancada. Beleza, o que você faz então? Seja o dono do seu próprio negócio, estude sobre empreendedorismo e comece a sua jornada sendo o dono da empresa. Eu falo isso porque hoje você trabalhar como um técnico de informática subordinado, e aqui é subordinado no bom sentido, subordinado a alguém, a uma empresa, não é vantajoso financeiramente falando, e o desgaste entre você ser o dono da empresa, sendo apenas você na sua própria empresa, e ser um subordinado de alguém, é praticamente o mesmo, é quase a mesma dor de cabeça. Quando a sua empresa é você só. Estou falando de uma pessoa que está sendo individual aqui. Você pode prestar serviço sendo um CNPJ, você não precisa montar uma assistência, você pode ser um freelancer. Na minha opinião, isso sempre será mais vantajoso do que ser uma pessoa contratada fixa de uma empresa. Vamos aos fatos. Recentemente eu recebi mensagem da Cato. Sabe a Cato, aquela empresa de currículos e tal? Da época que eu procurava emprego, isso há muitos anos atrás. E recentemente eu recebi uma proposta de emprego por esses sites no meu e-mail. E essa empresa em específico eu conheci porque eu entrei nela para cotar uma peça que eu queria comprar, então eu sabia onde era, eu sabia quem eram os caras de lá. E assim, montagem e manutenção, segunda a sábado. Sábado era um horário um pouquinho menor do que o normal, mas ainda assim era R$2.000
R$ 2.000 por mês. Para você que tem 17 anos, você pode achar que R$ 2.000 é muito dinheiro, mas imagine o seguinte, R$ 2.000, dependendo de onde você mora e o que você tem de responsabilidade na vida, é nada. É literalmente nada. É nada vezes nada. Eu moro em São Paulo capital, essa loja é de São Paulo capital, e aqui, cara, é caro. São Paulo é uma cidade cara, você paga caro aluguel, você paga caro comida, alimentação é caro, aqui é tudo caro. Então hoje, para uma pessoa viver num bairro ok de São Paulo, não tô nem falando de um bairro top não, Perdizes, Itaim Bibi, não, tô falando de um bairro ok. R$ 2.000 é o que você vai pagar só de aluguel. Basicamente isso. E se você tiver filho, então, malandro, esquece. E é isso que as empresas de informática menores pagam para um funcionário. Mas se você fosse um PJ ou até mesmo o dono da sua própria assistência, você não ia ganhar R$ 2.000, você ia ganhar muito mais, cara. Então os conselhos que eu deixo para você que é jovem ou já tem uma certa idade, não sabe se vale a pena ingressar nessa área, eu digo que vale, mas a minha humilde recomendação é: seja o dono do seu próprio negócio ou seja uma pessoa que presta serviços. Abra um CNPJ e preste serviços. Faça aquilo que as pessoas não sabem fazer. Hoje, se você levar um computador com um sistema de water cooler custom na esquina, o cara não vai saber mexer nisso. Se você levar uma placa de vídeo para fazer um serviço específico de reparo, é provável que essa assistência não vai saber consertar, mas se você souber consertar, você vai sair na frente, não tem como. E claro, continue sempre estudando, se atualizando e entenda que se você quer um resultado diferente, você precisa fazer diferente. Se você quer ganhar dinheiro igual 60 mil pessoas querem ganhar dinheiro fazendo o que 60 mil pessoas fazem para ganhar dinheiro, você ganhará pouco dinheiro e provavelmente se sentirá frustrado, porque técnico de informática trabalha com público e nem sempre o público é agradável, nem sempre ele é bonzinho e nem sempre ele vai te poupar de dores de cabeça. Espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor, conheça lá a jornada da Hashtag Treinamentos, não é só porque é um vídeo patrocinado, mas realmente é muito bacana, vai estar aqui na descrição e no QR Code que apareceu para vocês. Fui!